Eu terminei essa trilogia e fazia tempo que eu não me sentia totalmente desamparada, como eu me senti quando eu terminei The Beauty of Darkness. A gente vai ter que falar sobre isso. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje nós vamos ter que falar sobre as crônicas de amor e ódio. Vamos fazer aquele videozão completão sobre os 3 livros, porque eu terminei eles esse fim de semana e eu estou completamente desiludida da vida. Vamos lá, nossa jornada começa com The Kiss of Deception e é aqui que a gente vai conhecer a Lia, essa menina que é a primeira filha de um reino que tá prestes a se casar com o príncipe do reino vizinho, quando ela mete o louco e ela diz: meu querido, não vou fazer isso, não quero esse casamento é só um trato, é só um bando de papel assinado para os reinos conviverem em harmonia, eu não quero isso para mim, não quero isso para minha vida, eu vou pegar minha trouxinha e eu vou ir embora. Então ela e a Pauline, que é a melhor amiga e a criada dela, fogem da cidade e vão parar numa estalagem em Terravin, que é uma vilazinha próxima do reino e é onde elas conhecem a Berdi, que é dona dessa estalagem, onde elas começam a trabalhar nesse lugar. Só que quando você é princesa de um reino e você resolve fugir no dia do seu casamento, consequências, né? Acontece que um assassino e o príncipe do outro reino começam a caçar essa menina, porque ela é uma jovem de 17 anos que desafiou tudo e todos fugindo no dia do casamento. A história desses personagens vão se entrelaçar, vão se cruzar e vai ter muito pano pra manga. Pra não dar muito spoiler pra você que ainda não começou ou não conhece o restante da história, vou dizer apenas que em The Heart of Betrayal, a Lia precisa sair do lugar que ela estava e ir para outro lugar. Um lugar um pouco mais distante, um lugar que ela não conhece muito bem. E nesse livro a gente vai conhecer uma nova face dessa personagem, que é uma personagem que cresce, que evolui e que aprende que o reino dela era realmente só um pontinho e que o mundo é muito mais grande, muito mais grande, e que o mundo é muito maior do que ela imaginava ser. E em The Beauty of Darkness nós temos a conclusão dessa história, com todos esses personagens reunidos tendo que lidar com situações completamente novas, ameaçadoras e diferentes do que eles tinham combatido até agora. Falando da Lia, aqui a gente tem uma personagem que reconhece o quanto ela cresceu em tão pouco tempo, como ela evoluiu, como ela pensa de uma forma diferente e como tudo que ela viveu até chegar nessa conclusão aqui foi importante para ela. Como cada pedrinha no meio do caminho foi importante porque ela aprendeu alguma coisa. Histórias mais longas sempre são histórias que rendem um pouquinho porque você passa muito tempo com aqueles personagens. Então a Lia é uma personagem que você começa a entender muito como a mente dela funciona, como é a personalidade dela, como é essa personagem mesmo, assim. Porque você teve quase 2.000 páginas de Lia para você ler. Então não só ela, mas todos os personagens das crônicas são personagens que tiveram muito tempo para serem desenvolvidos e isso é muito bom, porque são personagens complexos, não 100% bom, não 100% mal, são personagens que eles têm uma história, eles têm uma carga, eles têm um passado e você consegue desenvolver isso em 3 livros e você consegue absorver essa carga em 3 livros. Então uma das coisas que eu mais amei em Crônicas são os personagens dessa história e como a gente tem uma história para cada um desses personagens, como a gente tem uma linha do tempo para contar sobre cada um deles. Outro ponto muito legal é como é uma história que se passa em reinos, reis, rainhas, terras, coisas que se fazem a cavalo e ainda assim é uma história muito atual e é uma história que trata sobre feminismo, sobre empoderamento, sobre poder feminino, sobre uma mulher na liderança e trata isso de uma forma totalmente natural, nem um pouco forçada, nem um pouco. Em nenhum momento dos 3 livros você nota que a autora colocou aquilo ali só pra cumprir papel, sabe? Tipo, tem que ter o girl power agora, né? Vamos enfiar esse troço aqui no meio então. Isso não existe nas crônicas e ainda assim a Lia fala muito sobre empoderamento, demonstra muito empoderamento e batalha muito e luta muito contra o machismo, contra o patriarcado, contra essa situação, essa sociedade fechada. São 3 livros com muitas personagens femininas e eu já falei disso aqui no canal,
Nós temos uma gama de mulheres maravilhosas nesses livros e é muito bacana como elas não são inimigas, como elas não estão brigando por macho, elas não estão falando sobre homens e casamentos, elas estão unidas, se ajudando, cuidando de empresa, cuidando de criança, cuidando da família, cuidando do reino, porque elas estão no comando da porra toda. E falando ainda um pouco desse tom feminista dos livros, acredito que The Beauty of Darkness é o livro que isso fica mais evidente e é o livro que a gente mais quer abraçar a Lia, quer dar um beijo nessa menina, porque puta merda que personagem maravilhosa. Nesse livro aqui, essas pequenas coisinhas tornam esse feminismo e esse empoderamento muito legal e muito importante e sempre de uma forma muito espontânea. Sempre com essa personagem não negando a construção dela. Na Lia, em nenhum momento ela foge da personagem que ela é, em nenhum momento ela tem ações ou falas que você fica meio assim... tá meio estranho essa personagem fazendo isso, hein? Nos 3 livros ela mantém uma linha de pensamento, ela mantém uma linha de construção e tudo o que ela faz e fala e como ela age é muito pertinente para essa personagem, o que é muito legal. Só que ver ela metendo louco na macharada toda é sensacional. E eu resolvi comentar dos 3 livros de uma vez só para falar para vocês como é, de longe, uma das melhores trilogias que eu li na minha existência, uma das melhores séries que apareceram por aqui, e como é uma trilogia que tinha tudo para ser água com açúcar, porque a gente tem todos os elementos perfeitos de um livro Água com Açúcar. A gente tem uma princesa, uma mãe protetora, um príncipe bonitinho, um triângulo amoroso legal. Então assim, ó, tinha tudo para ser aquele livro bem sem sal, bem sem gosto, e a Mary fez uma história grandiosa, empoderada, importante, pertinente, sensacional, bem escrita, complexa, com nuances, com altos e baixos, uma história que te surpreende, uma história que te puxa o tapete debaixo do teu pé, e ela fez tudo isso em cima de um roteiro que a gente já conhece, que a gente já tá ambientado, que a gente já sabe como é que é. Ela pegou todos os elementos dos nossos contos de fadas, da história da Cinderela, e fez uma história incrível e sensacional em cima disso. Então, que mulher, né, meus amigos? Que mulher! Eu sei que eu vou sentir muita saudade desses personagens e eu fiquei pensando a quantidade de tempo que eu fiquei perto da Lia, do Caden, do Rafe, da Pauline, da Perdi, de todos esses personagens, e fazia tempo que eu não me sentia órfã quando eu fechei o livro e eu sabia que não tinha o próximo e não tinha continuação. Eu espero muito que vocês peguem essa trilogia para ler, que vocês descubram essa trilogia e vejam se vocês vão curtir tanto quanto eu curti também, porque se não gostar não tem problema, tá, gente? Tá de boa. Tem muita gente que fica triste porque leu The Kiss of Deception e não curtiu a história e fica toda chateada. Não fica chateada, acontece com todo mundo. Tem livro que a gente não bate santo mesmo. Me deixa aqui nos comentários qual livro ou trilogia te pegou de jeito que quando você terminou você ficou um pouquinho ali, ficou um pouquinho mal, precisou de um tempo ali pra processar. Siga o Conto Encanto nas redes sociais e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!